Olá, graciosas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Solução com Imóveis. E se você é nova por aqui ou caiu de paraquedas, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Então vamos lá? Realizar o sonho da casa própria. Esse é um assunto para a gente ficar aqui conversando, batendo papo de horas. Mas eu vou tentar resumir o mais breve, deixar o vídeo mais breve possível, né? E tentar tornar esse sonho, o seu sonho, uma realidade. E a gente sabe que não é fácil, né? Primeiro você precisa de entrada, depois você precisa de renda. E depois você precisa de dinheiro, né, gente, para comprar a sua casa. Mas de que forma que a gente consegue? Quais são os passos? Como que eu faço para iniciar o processo da minha compra da casa própria? Então vamos lá, você tem várias formas de conquistar. E uma das mais possíveis, principalmente para a gente que é pobre, é através do financiamento imobiliário. Então hoje eu trago um guia completo de como você pode conquistar sua casa própria através do financiamento imobiliário. E eu já te adianto, é possível você realizar o sonho da casa própria, sim. Basta você seguir esses passos que eu darei. Então, graciosas, o que é o financiamento imobiliário? É uma linha de crédito concedida por bancos para a compra de um imóvel pago em parcela durante vários anos. E esses bancos depende, pode ser Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Santander, enfim. Tem uma gama de bancos hoje que faz esse financiamento imobiliário. Porém, hoje o mais acessível, principalmente para pessoas com poder aquisitivo menor, é a Caixa Econômica Federal, que aí possui juros bem atrativos para você fazer um financiamento a longo prazo. E aí vai ter algumas regrinhas, tá? Para que você conquiste aí e consiga. Primeiro, a principal é a escolha do imóvel ideal. Isso aí já vai demandar bastante tempo até que você escolha o local certo, a casa certa, se vai atender às suas expectativas. E eu aconselho, gente, comprem exatamente no local que vocês querem morar para a vida inteira, porque é uma dívida para a vida inteira. Além do mais, tem algumas regrinhas principais, que o imóvel ele tem que estar regularizado, ele tem que ter o habite, né? Ele tem que ter documentação, escritura, tem que estar registrado em cartório, não pode ser um imóvel que não esteja registrado, tá? Que não tenha documentação. Contrato apenas de gaveta, gente, a gente não vai conseguir financiar esse imóvel, tá? Então ele tem que ter registro, ele tem que ter habites para poder você conseguir registrar aí e comprar esse imóvel, tá? Então a Caixa hoje não financia imóveis que não tenha documento, tá? E não é só aquele registro de gaveta, não. Tem que ser documento mesmo, bonitinho, registrado em cartório, tá? Tudo certinho. Outra questão. Análise de crédito. O que seria essa análise de crédito? Gente, você tem que ter nome limpo. Você não vai conseguir financiar imóvel se você estiver com restrição no nome, tá? Então, além disso, você tem que ter aí uma análise de crédito. Não somente o nome limpo, mas você tem que ter uma renda compatível com aquele parcelamento, com aquele financiamento, com aquela parcela mensal. Ela não pode comprometer aí mais do que 30% da sua renda. Então, se você, tem aí uma renda de R$1.000, tô dando um exemplo, tá? No máximo que eles vão poder comprometer a sua renda seria aí de aproximadamente 30% o valor da sua renda, tá? Outra questão também, entrada obrigatória. Gente, hoje em dia, vocês vão notar aí vários anúncios falando que é 0% de entrada. Você hoje não consegue financiar o imóvel se você não der uma entrada. E essa entrada, ela pode variar aí numa faixa, tá? E o prazo para pagamento? O prazo do financiamento, ele pode chegar até 35 anos. Hoje, gente, a Caixa Econômica, ela trabalha com financiamentos de até 35 anos.
Outros bancos nem sempre vão trabalhar com essa taxa máxima de 35 anos. Então é mais uma vantagem para a Caixa Econômica Federal, que hoje ela financia em até 35 anos. Tá? O prazo aí máximo de pagamento. Só que isso você tem que levar em consideração a questão dos juros, né, das taxas de juros e o prazo aí de financiamento muito longo, que dependendo de acordo com a sua idade, né, pode ser que esse prazo seja muito, muito longo. E aí, graciosas, quais são os documentos principais, né, necessários para que você consiga aí financiar a sua casa própria? Primeira coisa, RG, CPF, comprovante de renda. Esse comprovante de renda pode ser tanto a sua carteira assinada, tá? Quanto os seus extratos bancários juntamente com o seu imposto de renda. Então, imposto de renda não é só vilão, gente. Você consegue aí através do imposto de renda, aumentar a sua renda e aí compor a sua renda. Então, época de imposto de renda é ideal para você que quer aumentar a sua renda para a compra do imóvel próprio, tá? Comprovante de estado civil, aí se você é solteiro, se você é casado. Então, se você não está mais vivendo e continua com um documento de casado, você não está mais vivendo com seu cônjuge, esse é o momento de você realmente desfazer, né, e divorciar, porque se você compra um imóvel, essa pessoa vai fazer parte e vai ser proprietário do seu imóvel que você comprou. Próximo passo, né, comprovante de residência. Então, você tem que ter uma residência fixa aí, e isso vai contar e vai ser considerado aí no momento do financiamento, tá? E por fim, os documentos do imóvel, ou seja, né, habite-se, se ele tem registro, então você vai juntar aí o registro do imóvel, algumas certidões, né, de nada consta, para ver se esse imóvel não está embaraçado. Então, antes de você adquirir esse imóvel, vai no cartório de registro de imóveis, veja se esse imóvel não tem nenhum tipo de embaraço, né, se ele não está penhorado, se ele não está aí pagando uma dívida, né? Então vejam tudo isso antes de adquirir, antes de fazer um financiamento, tá? Principalmente para que vocês não paguem despachante e veja lá no finalzinho que esse imóvel está cheio de embaraços. Então, graciosas, gostei de um imóvel, é ele. Vá, primeira coisa, ver a documentação desse imóvel. Se esse imóvel está pronto, se esse imóvel é possível você fazer esse financiamento. E aí, a gente tem alguns tipos de financiamento, tá? Que você pode aí fazer. Alguns são atrativos, outros não, mas às vezes não tem outra opção. Então, você tem que pensar muito antes de fazer esse financiamento. Então, você tem o sistema SAC, que é o sistema de amortização constante. As parcelas geralmente são decrescentes, os juros são bem menores ao longo do tempo e ela é ideal para quem pode pagar mais no início, né? Porque com o tempo ela tende a diminuir. Então, você tem esse sistema hoje é o mais praticado, que é o sistema SAC. Você tem aí o sistema Price, que as parcelas já vão ser fixas, mas tem uma previsibilidade no orçamento, né, que você consegue prever, vai ter um pico, né, que essa parcela ela vai aumentar, ela se estabiliza durante um tempo, depois ela volta a baixar e depois ela aumenta de novo. Então você tem, né, ter esse cuidado de se programar para no momento do pico dessa parcela ser mais alta, você tem aí condições de arcar com o seu financiamento. Ela Price, geralmente, ela vai ser utilizada mais para quem tem menos tempo aí de financiamento, que já está com a idade mais avançada. Então, aí, muitas das vezes, a Caixa, né, ela dá essa mais opção aí da tabela Price justamente para esse tipo de perfil. Aí você tem um sistema de financiamento de habitação, SFH, que aí você vai conseguir utilizar o seu fundo de garantia, né? Os juros também são bem mais baixos e os imóveis chegam até 1,5 milhão. Você tem o sistema de financiamento imobiliário, e aí já são para imóveis acima de 1,5 milhão. Você não consegue utilizar o FGTS e os juros são bem mais altos, porque a gente está falando de imóveis, né, de mais de 1,5 milhão. E quanto posso financiar? A Caixa financia 100%? Não.
A resposta é não. A Caixa ela financia até 80% do valor do imóvel, dependendo do seu perfil, dependendo da sua renda, dependendo da instituição financeira, dependendo da parcela, dependendo da entrada. Então, vai ter essa variação, porém, ela só financia até 80% o valor do imóvel. Então, graciosas, vamos deixar de comer aquele hambúrguer, de comer aquela pizza e fazer poupança, guardar para a compra do seu imóvel, para a entrada do seu imóvel. Então já tenha em mente que você precisa de ter 20% do valor total do imóvel para que você possa fazer um financiamento com a Caixa Econômica Federal. Então a entrada é obrigatória e em média aí você vai ter até 30% aí de entrada obrigatória no valor do imóvel. Uma sugestão que eu dou: você tem carro, 2 carros. Não, você vai vir morar no carro? Não. Vende um carro. Usa esse dinheiro para dar entrada. E essa entrada, ela não é paga à Caixa. Ela é paga ao proprietário, ao vendedor. Então, você ainda pode fazer talvez uma permuta. Vai que esse vendedor aceita. Ah, olha, eu não tenho dinheiro em espécie, mas eu tenho um veículo. Ou eu tenho um imóvel. Né? Então você consegue barganhar, você consegue negociar esse valor, por quê? Porque a Caixa só vai financiar o restante. Ela não quer saber de que forma que você vai dar essa entrada. Essa entrada fica a critério de você, comprador, com o vendedor. Então você pode fazer permutas, inclusive. Você pode parcelar diretamente com o proprietário, através de nota fiscal. Então, nessa fase, né, da entrada, tudo é possível, mas uma sugestão que eu dou: nem sempre você vai conseguir negociar dessa forma com o vendedor. Então, a primeira opção é sempre juntar esse dinheiro antes de fazer a compra da casa própria. Além dessa entrada, é importante você considerar as taxas e custos dessas operações. Então, você vai ter a taxa de juros. Se o seu imóvel hoje é 100 mil reais, vai ter a taxa de juros embutida. Esse imóvel pode chegar às vezes até 3, 4, 5 vezes o valor da taxa de juros, tá? Você vai ter a taxa de abertura de crédito. Essa taxa de abertura de crédito vai ser paga no momento da assinatura do contrato. Você vai ter aí os seguros. Os seguros geralmente são embutidos aí por questão de financiamento, caso você venha aí a falecer, né? Então você tem esse seguro que vai fazer a quitação aí do imóvel para a pessoa que falecer, tá? Você tem a taxa de avaliação do imóvel. Então geralmente a Caixa ela tem um banco de engenheiros civis que fazem essa avaliação do imóvel para ver se de fato o imóvel vale aquilo que está sendo financiado. Porque você deixa de pagar a prestação, né? Automaticamente esse banco ele vai tomar o seu imóvel. E aí imagina, né? O vendedor lá, um imóvel vale 100 mil, mas na verdade ele está vendendo por 1 milhão. Aí quando a Caixa toma esse imóvel, ela não consegue, né? Vender esse imóvel pelo preço que foi vendido. E aí ela tem uma série de problemas. Então você tem que ter em mente que você vai pagar aí por essa visita, por essa avaliação dessa equipe da Caixa para verificar se realmente o imóvel vale aquilo que está sendo vendido. E por fim, você tem aí o ITBI e o registro do imóvel. Então já reserve aí em torno de 5 a 6% aí o valor total do imóvel para pagar apenas papel, gente, é isso mesmo. Você pega em torno aí de 5 a 6% o valor do imóvel somente para pagar papel. Aí você vai tirar na prefeitura o ITBI, você vai registrar tanto no cartório de notas quanto no cartório de registro de imóveis. Então você vai ter aí esse gasto, né, com a operação. E durante a assinatura do contrato da Caixa você também paga, né, outra taxa também para assinar o contrato aí de financiamento. Vamos lá, Graciosa. Amanda, eu não tenho dinheiro para me dar entrada. Eu posso usar o meu FGTS, meu fundo de garantia? Pode, tá? Ele pode ser usado como entrada. Depois, ao longo do financiamento, ele também pode ser usado. Ai, gente, aqui em casa faz muito barulho.
por conta que é avenida. Então você pode sim amortizar ao longo do tempo, e geralmente eu aconselho a fazer essa amortização. Isso vai ser um vídeo para outra, né, uma outra situação, mas você consegue sim amortizar, e eu vou sempre orientar a amortização pelo tempo e não pelo valor da parcela. E aí, Graciosa, algumas dicas super importantes. Então, anotem aí, peguem um papel e caneta e anota cada detalhe que eu vou falar agora. Primeira coisa, planeje o seu orçamento. Veja se você não está entrando numa enrascada, porque às vezes você não tem como arcar com este financiamento. Você espreme de um lado, espreme do outro, e às vezes você não consegue arcar com esse financiamento. Então pense bem antes de comprar, antes de fazer esse financiamento. Outro, compare as taxas de cada banco. Veja de fato qual que é o banco que vai atender sua necessidade, que vai respeitar as suas taxas de juros, que vai encaixar no seu bolso. Tem bancos com altíssimas taxas de juros e, como eu falei, a Caixa Econômica hoje é a mais indicada para financiamentos de longo prazo. Leia o contrato de compra e venda, leia o contrato da Caixa, veja se não tem nenhuma cláusula que você não está tranquila em assinar, tá? E avalie o custo efetivo total desse financiamento. Hoje a casa vale tanto, hoje o imóvel vale tanto, e ao final do financiamento vai passar a valer quanto? Será que vale a pena? Será que a taxa de juros não está altíssima? Então, isso tudo vocês têm que avaliar antes de fechar um contrato de financiamento imobiliário. E, por fim, tenha sempre uma reserva de emergência. Por que que eu falo isso? Porque vai que você desempregue. Como que você vai arcar com essa responsabilidade? Hoje, a Caixa Econômica Federal, com 30 dias de atraso, ela já pode, com um dia de atraso, né? Ela já pode já te executar e tomar o imóvel e seu imóvel ir para leilão. Então, preste bem atenção nessa questão. Faça um planejamento financeiro, guarde pelo menos umas 3, 4, 6, 5 parcelas aí do financiamento para qualquer emergência você conseguir usar e não ter aí a perda do seu imóvel. E por fim, essa dica é super importante. Até qual idade é possível financiar um imóvel? Teoricamente, não há uma idade fixa por lei. Os bancos eles vão analisar a sua idade e o final do contrato. Mas veja bem, essa idade somada com a data de financiamento, ela não pode passar de 80 anos e 6 meses. Então, veja bem, se você já está na casa dos 50, esse é o momento ideal para você, né, conquistar aí a sua casa própria. Passou desse prazo, tudo já fica mais difícil. Por quê? Porque o tempo de financiamento ele vai diminuindo de acordo com a sua idade. E quando a gente fala de imóveis de 100, de 200, de 300, enfim, de mais de 1.000, de 300 mil, já passa a ser um financiamento acima do salário mínimo, acima da média de ganho, né, de renda do brasileiro. Então você tem que pensar muito bem, né, em correr com financiamento, porque às vezes se você passar dessa idade, vai ficando cada vez mais difícil e o seu sonho da casa própria vai ficando cada vez mais distante. Eu trouxe aí um exemplozinho de idade. Então veja bem. Então olha só, você tem aí uma idade, mais o prazo de financiamento, como eu falei, que não pode passar dos 80 anos e 6 meses. Isso é regra do seguro habitacional. Por quê? Lembra lá quando eu falei que existe aí um pagamento ainda do seguro? Caso você venha a falecer, quita este valor. Só que a Caixa ou qualquer outro financeira, né, eles pensam assim, poxa, para que eu vou vender um imóvel para uma pessoa que já está com a idade mais avançada? É essa, gente, eles fazem conta, simples assim. Então, por isso, eles têm esse prazo máximo aí de idade mais financiamento que não pode passar dos 80 anos e 6 meses. Isso é uma regra atual da Caixa. Pode ser que ela mude, né, de acordo aí com a expectativa de vida aí do país.
Então você vai ter esse prazo de 420 meses para pagar esse financiamento. Então, quanto mais tempo, mais barata fica, né, aí a sua parcela de financiamento. Bem, graciosas, essas foram as dicas que eu queria passar para vocês na busca, né, do imóvel próprio, da casa própria. Eu sei que não é fácil, eu mesmo vivi por 15 anos morando de aluguel na mesma casa, até que eu consegui minha independência financeira, até que eu consegui conquistar aí os meus imóveis, mas eu sei que o primeiro passo, ele é custoso, mas vocês precisam destravar aí esse primeiro passo, que é na busca e na conquista da sua casa própria. E antes, né, de eu me despedir, inscreva-se aqui no canal para mais dicas sobre imóveis, finanças e muito, muito mais. Ative o sininho da notificação e fique sempre por dentro de tudo que acontece aqui no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau!